O deputado Nereu Crispim, do PSL do Rio Grande do Sul, apresentou um projeto de lei baseado na renúncia ao fundo eleitoral e partidário. Para a gente entender melhor o PL, conversamos agora com o parlamentar, deputado Nereu Crispim. Boa tarde, deputado. Seja bem-vindo ao Headline News. Boa tarde, Kalina, Sabino. Boa tarde, ouvintes aí da Rádio Jovem Pan, da TV Jovem Pan. Realmente entramos aí a semana passada com uma PL, né, o PL 4113, que fala sobre o fundo eleitoral e o fundo partidário. Bom, explica para a gente então, deputado, como é que funciona essa PL, como é que o parlamentar pode fazer a renúncia ao fundo eleitoral? Desde que, quando eu me elegi, assumi o mandato aqui na Câmara, eu sempre vi falar do tal fundo eleitoral, fundo partidário, né? Quero aqui já de prontidão dizer que eu não sou contra o fundo eleitoral e nem o fundo partidário. Mas o que ocorreu, por exemplo, na votação de 2019, relacionado à proposta, inclusive, do valor que veio no orçamento proposto pelo Executivo em relação ao fundo eleitoral, foi que diversos parlamentares votaram contra o fundo eleitoral e o fundo partidário, e também, inclusive, com manifestações públicas nas redes sociais, inclusive execrando, né, escrachinando com os deputados que votaram a favor do fundo eleitoral. Só que esses mesmos parlamentares que votaram contra o fundo em plenário e, posteriormente, inclusive, foram para as redes sociais se manifestar publicamente e criticar os parlamentares que votaram a favor do fundo, esses próprios parlamentares foram junto a seus partidos solicitar o uso do fundo eleitoral, inclusive nas últimas eleições municipais. Então, o que, na realidade, essa minha proposta é dar transparência e realmente dar com que deixemos de ser hipócritas, né, de votarem uma coisa e fazerem outra, principalmente em relação ao fundo eleitoral, que é uma coisa tão polêmica, né? Sou a favor do fundo eleitoral porque é uma maneira realmente de proteger a democracia, dar oportunidade para pessoas que não tenham condições financeiras de concorrer a um cargo eletivo e também proteger, né, as eleições e proteger o dinheiro público, como acontecia antes, onde empresas bancavam eleições e depois vinham cobrar a conta do parlamentar. Então, esse meu projeto, realmente, no momento que o parlamentar fazer o seu voto em plenário contra o fundo, ele já está, naquele momento, fazendo a renúncia automaticamente, né, não podendo utilizar esse recurso do orçamento para uma futura campanha eleitoral. Inclusive, o meu projeto como não vai haver prejudicar as próximas eleições em questão da legislação eleitoral, mas isso é uma vontade do legislador, uma vontade particular, que também não vai interferir em nenhum orçamento relacionado às políticas sociais, que já fosse, nas próximas eleições, feita essa renúncia através do voto em plenário, quando da votação do fundo eleitoral no orçamento. Então, isso aí realmente daria transparência para aqueles parlamentares que são a favor do fundo e para aqueles que não são. E também aqueles que, de público, vêm sistematicamente se manifestando contra o fundo. Então, isso realmente faria com que oportunizasse o fundo eleitoral para quem realmente declarou seu voto em plenário a favor do fundo e para aqueles que declararam publicamente também através do voto que não são a favor, que não venham utilizar, que o dinheiro seja devolvido para o Tesouro Nacional para aplicar em saúde, ou então o próprio parlamentar que declarar sua renúncia através do voto, que faça uma declaração ao governo para onde quer que seja melhor aplicado esse recurso. Perfeito. Deputado, aqui quem fala é Daniel Caniato. Eu gostaria que o senhor nos dissesse qual tem sido a receptividade dos seus colegas parlamentares em relação a essa ideia. Eu gostaria que o senhor também nos dissesse como esse parlamentar que venha a renunciar esse valor irá bancar a campanha eleitoral e se não pode ter um efeito contrário, ou seja, ele renuncia, esse dinheiro volta para a sociedade, ao Tesouro Nacional, mas ele acaba não se reelegendo porque não tinha recursos para tocar suas campanhas. Gostaria que o senhor fizesse uma reflexão em relação a isso. Bom, alguns, inclusive, né, se manifestam dizendo que são contra o fundo eleitoral porque eles têm recursos próprios, bancam suas campanhas com seus recursos particulares, né? Se você procurar na rede social, existem várias manifestações de vários colegas, de vários parlamentares que argumentam que são contra o fundo, né, porque tem recursos. E alguns outros por pura demagogia, né,
de achar que isso vai agradar o seu eleitorado e depois lá na frente eles obscuramente venham a solicitar, como já ouvi de alguns, que a maioria da população depois não sabe nem o que é fundo eleitoral. Então eu acho que isso aí é enganar o eleitor. Vamos dizer assim, quem age por convicção quando vota, não vai ter problema nenhum de votar a favor do fundo eleitoral, né? E depois realmente declarar o seu partido que quer utilizar nas próximas eleições. Agora, aquele que quer se esconder atrás de uma cortina de fumaça, enganar o eleitor, enganar a população brasileira, realmente vai ter algum tipo de problema, né? Em pegar e votar lá no plenário algo que ele acha que não vai agradar o seu eleitorado.